cidades como o Rio de Janeiro, é preciso muito cuidado ao ir à praia. As ameaças começam no calçadão, onde os turistas são os mais visados. O risco maior, porém, está mesmo na beira do mar. Qualquer descuido é fatal, pois os ladrões agem com extrema audácia e não têm medo de serem apanhados. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Duas areias. Copacabana é um dos bairros mais famosos do mundo, eternizado como cartão postal do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, Copacabana passou a ser mais conhecida internacionalmente, não só pela beleza da praia, mas também pela ousadia das máfias que se dedicam a assaltar os turistas. Estas imagens foram gravadas pelos jornalistas Eduardo Faustini e Gustavo de Oliveira, com uma câmera escondida no 5º andar de um hotel na praia de Copacabana. Meteu, tirou o dinheiro, ó. Olha aqui o cara correndo atrás deles, ó. Ó, no meio do carro, ó. Parou o gringo, mas lá na polícia, olha lá. Pensei que ia ser muito mais difícil, calculei mais ou menos uns 15 dias para que eu pudesse colher um material fotográfico bom. E com 15 minutos que eu tinha chegado, que eu armei o equipamento, já começou os assaltos. Lá, deu bote. Olha lá o gringo. Rendeu, rapaz. Eles conseguem roubar 15, 20 vezes no mesmo local, que não é uma coisa natural, é uma coisa, geralmente o assaltante assalta no lugar e sai do local. Mas ele se acha tão impune que eles roubam no mesmo local 15, 20 vezes durante o dia. Tá bom, filho? Sabia? Você vai fazer Zé Reinaldo? Não, mas eu fiz. Eu fiz ele roubado. Corre aqui na minha bolsa tem. Corre aqui na minha bolsa. Teus filhos estão na minha bolsa. Aonde estão? Minha bolsa, na minha. Lá? É, do lado. Tá nele, né? Tô nele mexendo na bolsa. Tô nele mexendo na bolsa. Levantou. Cadê? Tá indo colocar a bolsa, não devolvi a bolsa. Devolveu a bolsa. Saiu. Vai de novo. Como é que ele para na mão grande, rapaz? Tu viu? Ó. Desceu a bolsa. Rodou, né, Capel? Que isso, Faustinho? Tá filmando tudo. As quadrilhas que dominam as praias usam menores de idade para cometer os assaltos, porque não podem ser condenados. O máximo que acontece com os menores é serem colocados num reformatório, de onde fogem com a maior facilidade. A cara do cara caído. Traiu seu melhor amigo. Bateu, correndo sobre mim, Canidé. E o jornal não para de mandar pelo chute na primeira página. Sangue e porrada na madrugada. A estação ferroviária da Central do Brasil é o ponto mais movimentado do Rio de Janeiro. E também está sob domínio da máfia dos assaltantes. A vida que nós levamos, nós vamos levar é assim. Tem ninguém pra bancar, nós temos que roubar. Só enquadra. Hã? É só enquadra. Você enquadra, o que é enquadrar? É botar a mão debaixo da camisa, um assalto. Daqui a pouco, você vai ver como funciona a máfia dos motoristas de táxi. Tá bravo, esse carro é alto do Paraguai. Ele quase já desceu. É o seguinte. Você vai... Os motoristas de táxi
São considerados no mundo inteiro uma categoria pouco confiável. Embora a grande maioria dos taxistas seja formada de profissionais honestos e dedicados, existem muitos motoristas que agem como verdadeiros criminosos. Intimidam os passageiros, adulteram os taxímetros e jamais cobram pela tabela. Em alguns pontos das grandes cidades brasileiras, pegar um táxi é um risco. Há locais em que só existem táxis bandalhas, como são conhecidos os motoristas que se especializaram em aplicar golpes e intimidar os passageiros. Os taxímetros são adulterados para funcionar mais rapidamente. E quase sempre, o motorista nem consulta a tabela. Cobra o preço que bem entende. Eles dão preferência a quem chega de fora e não conhece a cidade. A repórter do Documento Especial pegou este táxi na rodoviária do Rio de Janeiro, um dos pontos onde os bandalhas costumam se concentrar. A corrida daria no máximo 1.500 cruzeiros. Quanto é que deu? 86. Esse câmbio daqui, tá bom? Tá bom, tá bom. 4498. Como? 4498. Como? 4498. 4.000? 498. E o taxímetro tá dando quanto? 86. Deixa eu ver. Quanto é que tá dando o taxímetro? 8,6. 8,6? Mas 8,6 aqui tá dando 1.204. Ali é a quilometragem, aqui é tarifa. Peraí, não entendi. Como é que é? 12. 2 taxistas. Deu. Mas ali tá dando 1.176. Ali é o relógio, aqui é tarifa. Entendeu? Mas por que você me falou que tinha dado 4? Não, eu falei a tarifa, 88,6. Não, entendeu? Quanto é que eu tenho que pagar pro senhor? 2,706. Não, mas ali tá dando 8,6. Não, ali é tarifa. Eu vou pagar pro senhor 1.204, tá bom? E a tarifa? Tarifa de quê? Do relógio. Por que tarifa do relógio? A tarifa do relógio. Então ali deu ponto 8,6. Não, 1.506. 8,6 quanto é que dá na tabela? Vamos ver aqui. 8,6 é 1.204. Costa mais. Daria 1.204. A senhora me deu 4, 1.500. 1.500. Por que o senhor me cobrou 4.000? O senhor me cobrou equivalente a mais do que... Cobrei só 8,6 o quê? No dia seguinte, a repórter pegou outro táxi no mesmo ponto da rodoviária e foi novamente lesada. Quanto é que deu? Você me manda para o relógio? Principalmente na rodoviária no Rio, você chega ali cheio de bolso, com família e tal, o cara vai e diz pra você que quer cobrar tanto, e chega e diz, olha, é tanto, pra tal lugar assim é tanto, tem taxímetro, aí já. Se você não pagar, pô, aí você vai entrar num atrito com ele e tal, e de repente pode ir pra uma delegacia, pode ser agredido. Isso aí, pô, pode acontecer mil situações, né? Nunca experimentei não pagar pra vir. Na ânsia de conseguir passageiros, os bandalhas exibem sua truculência. Não precisa me empurrar, não. Tá atrapalhando. Eu tô na rua, meu irmão. Eu tô na calçada. Tá atrapalhando a frente do meu carro. Eu tô na calçada. Eu tô na calçada. Puxa lá, mano. A SMTU, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, já registrou neste ano 571 denúncias. Mas os golpes aplicados nos serviços de táxi desafiam até mesmo os órgãos de fiscalização, que não conseguem comprovar as irregularidades. O que acontece muito aqui na rodoviária é a cobrança indevida, entendeu? Para detectar isso, só o passageiro reclamando, para a SMTU. Não existe uma irregularidade na rodoviária. Não existe o que se chama de máfia. Máfia aqui nunca existiu. Existiu sim. A comelança. O PM com o motorista de comum acordo para ganhar alguma coisa. Não é esperto, não é dizer esperto. É a sobrevivência. Todo mundo metendo couro. Eu tenho que, por exemplo, eu tô rodando isso todo aqui. Se eu chegar em casa e não levar um dinheiro pra Dona Maria vai bater no negão aqui. A Branca, ela vai bater no negão. Mas não cobrar mais, todo mundo cobra. Formalmente ninguém pode falar nada. Cobrar, todo mundo cobra. Quem é que não Tá cobra? falando com você, tá se cobrando tarifa, não tá lesando ninguém em relógio. Outro ponto organizado pelos táxis bandalhas é o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Aqui circulam diariamente milhares de pessoas que não têm opção e utilizam os serviços desses táxis. Tem que pagar mais. Isso já aconteceu. Hoje mesmo aconteceu. De manhã cobraram mais a corrida. De cada 10 vezes, 7. O velocímetro adulterado. Para quem vive de enganar o próximo, qualquer repórter que se aproxime é um perigo. Vai parar de botar a máquina em cima de mim. Vai parar sim, só vai parar. Vai parar. Amigo, faz favor, hein? Faz favor. Eu tô lhe pedindo, hein? Bom, faz favor. E pegar um táxi no aeroporto Santos Dumont também significa pagar pelo menos o dobro do valor da tabela oficial. Quanto é que deu? Tá 1.400. Quanto? 1.400. Mas aqui na tabela tá constando 700. Uma das irregularidades mais difíceis de serem encontradas pelos passageiros é a alteração na velocidade do taxímetro, que ganha assim o apelido de metralhadora. Este motorista, que não quis ser identificado, mostra como funciona um dos sistemas usados para que o relógio dispare sem ser percebido. Seguinte, você tira o taxímetro, tá entendendo? Aqui. Você pega o fio que vem do alto-falante, liga nesse fio daqui, que vem da caixinha de redução. Aí você bota o taxímetro no lugar, e conforme você aumentar o volume do rádio, aumenta o valor do taxímetro. A equipe de documento especial colocou um táxi comum entre os bandalhas que ficam no ponto do Shopping Center Rio Sul, próximo a Copacabana. Mas a máfia impediu que o táxi comum, estranho no ponto, pudesse trabalhar ali. A gente para parar, precisa parar aqui ou parar aí atrás? Por quê? Tô na mesma situação, né, que a gente tá trabalhando aí, tá ralando do mesmo jeito, né, cara? Eu tô ajudando o senhor porque se acontecer, falta de um alerta de um amigo. Eu nesse ponto eu até agradeço. Daqui a pouco, você vai saber o que aconteceu com o táxi que tentou penetrar na máfia do Shopping Center Rio Sul. Você vai conhecer também a última novidade na praça. Carros roubados que estão sendo transformados em táxi. As máfias urbanas que se julgam donas das ruas costumam escolher os melhores pontos das cidades para aplicar os seus golpes. As quadrilhas são muito bem organizadas e não permitem que outros motoristas se aproximem dos locais controlados por elas. No Rio de Janeiro, por exemplo, motorista que se preza não faz ponto no Shopping Rio Sul. Outro tipo de máfia de táxi está atuando na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde carros roubados estão sendo transformados em táxi irregularmente. O processo de furto, ele tem várias fases. Tem alguém que furta, alguém que compra, alguém que pinta, alguém que emplaca e vai por aí. Então, isso nos leva a acreditar que realmente existem vários envolvidos nesse processo de transformação de veículos furtados em táxi. A numeração, tá vendo? Ele aqui deve ter trocado esse número aqui, ó. Aqui é 8 ou 6. A perícia vai vir e vai... Entendeu? É o único que está remarcado esse aqui, ó. Ele transformou num táxi, mas só que não está com documentação de Detran. Ele falsificou também os documentos. E ficou rodando com documento falso. A placa não existe e a documentação que estava com ele também não existia. Entendeu? Aí então por isso que foi. No Detran isso não está registrado, esse táxi. Esse é um táxi fantasma. Não se sabe ao certo quantos carros roubados estão circulando pela cidade. A polícia conseguiu apreender até agora somente 10 veículos e alguns acessórios que eram utilizados para transformar os carros em táxis. O chefe da máfia, proprietários dos carros roubados, tentam reconhecer por baixo da pintura seus antigos carros. O meu era 7,6, né? 7,6, né? E pelo número de chassi aí não está conferindo. Às vezes mudaram muita coisa que você não conhece o carro. Isso aqui é remarcado. A perícia vai vir e vai constatar qual é o chassi dele original. Enquanto os táxis comuns que circulam pela cidade costumam cobrar o valor real da tabela, correndo o risco de às vezes não conseguir nenhum passageiro, os táxis bandalhas
preferem se organizar em grupos de até 100 motoristas a fim de dominar os pontos. Eles expulsam os táxis que não fazem parte da máfia para poder atuar livremente. Aqui depois ele vai até te sacanear aí o caramba. Aqui vai perder o tempo, porque aqui é associação agora, entendeu? Vou lá conversar com ele. Bora lá, deixa o carro sozinho, né? O que eles vão fazer com o carro? O que eles vão fazer com o carro? Vou falar pro senhor na boa, se o senhor quiser. Não, eu tô dizendo, o que eles vão fazer com o carro? Pô, o nego vai furar o pneu do senhor e o cara vai ter prejuízo pro senhor. Os bandalhas costumam formar associações que não são reconhecidas legalmente pela SMTU. Rodando na rua, rodando. Isso é uma política que existe, de associação, como na rodoviária, tem os caras que rodam na rodoviária. O cara vai para lá, nego fura o pneu, taca ovo, sai na porrada, entendeu? O táxi infiltrado na máfia pela produção de documento especial foi impedido várias vezes de entrar na fila. Mas o táxi paraguaio, que na linguagem dos taxistas quer dizer táxi estranho, insistiu em ficar. As regras para impedir que o táxi paraguaio continue ali são simples. Primeiro, algumas ameaças. E se não resolver, a solução é furar o pneu enquanto o motorista está distraído. Deixa aí com vocês aí, eu vou trabalhar, vou batalhar. A maioria dos taxistas trabalham direito e não pode trabalhar lá para servir direito aos passageiros que chegam de fora. Porque o ponto de táxi lá do Rio Sul é controlado pela máfia lá, que existe lá, organizada. Quando a gente tenta trabalhar lá direito, eles furam o pneu, eles arranham o carro, eles fazem tudo para impedir que nós trabalhemos lá. Eles podem, assim, não tendo o taxista cobrando direito, eles podem cobrar o que quiserem lá, o passageiro jamais vai saber o valor da corrida. E o pior é que essa máfia não acaba. E o principal culpado dela não acabar é a própria polícia militar. A polícia tem que proteger o povo. Eles vêm roubar a população, que o próprio comando da polícia militar sabe que parte desses táxis piratas são dirigidos por policiais militares, que eu já provei para eles, já mandei ofício, mas os mafiosos são mais poderosos. Os mafiosos têm poder, têm mais poder do que as autoridades. Então é aí, como é a corrupção. Tem um companheiro nosso aí, que é o presidente da associação da rodoviária, que ele já denunciou o próprio coronel, qual é os policiais corruptos. O nome deles estão impunes. Cada vez piora mais essa situação da rodoviária e de tudo. Ei, Alcapone, já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda. Ei, Alcapone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim. Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. Desceu a bolsa. Rodou, né, Capel? Que isso, Faustino? Tá fumando tudo. As quadrilhas que dominam as praias usam menores de idade para cometer os assaltos porque não podem ser condenados. O máximo que acontece com os menores é serem colocados num reformatório, de onde fogem com a maior facilidade.
estação ferroviária da Central do Brasil é o ponto mais movimentado do Rio de Janeiro. E também está sob domínio da máfia dos assaltantes. A vida que nós levamos, nós só vamos levar é assim. Tem ninguém pra bancar, nós temos que roubar. Só empalho. Hã? É só empalho. Você enquadra, o que é enquadrar? É botar a mão embaixo da camisa, é um assalto. Daqui a pouco, você vai ver como funciona a máfia dos motoristas de táxi. Cara, tá bravo, a situação é alta no Paraguai. Ele já desceu. É o seguinte. Você vai... Os motoristas de táxi são considerados no mundo inteiro uma categoria pouco confiável. Embora a grande maioria dos taxistas seja formada de profissionais honestos e dedicados, existem muitos motoristas que agem como verdadeiros criminosos. Intimidam os passageiros, adulteram os taxímetros e jamais cobram pela tabela. Em alguns pontos das grandes cidades brasileiras, pegar um táxi é um risco. Há locais em que só existem táxis bandalhas, como são conhecidos os motoristas que se especializaram em aplicar golpes e intimidar os passageiros. Os taxímetros são adulterados para funcionar mais rapidamente. E quase sempre, o motorista nem consulta a tabela. Cobra o preço que bem entende. Eles dão preferência a quem chega de fora e não conhece a cidade. A repórter do Documento Especial pegou este táxi na rodoviária do Rio de Janeiro, um dos pontos onde os bandalhas costumam se concentrar. A corrida daria no máximo 1.500 cruzeiros. Quanto é que deu? 86. Tem 60 daqui, tá bom? Tá bom, tá bom. 4498. Como? 4498. Como? 4498. 4 mil? 498. E o taxímetro tá dando quanto? 86 de tudo. Deixa eu ver. Quanto é que tá dando o taxímetro? 8,6. 8,6? Mas 8,6 aqui tá dando 1.204. Ali é a quilometragem, isso aqui é tarifa. Peraí, não entendi. Como é que é? 12. 2,706. Deu. Mas ali tá dando 1.176. Não, ali é o relógio, aqui é tarifa. Entendeu? Mas por que você não falou que tinha dado 4? Não, eu falei a tarifa, 88,6. Não entendeu? Quanto é que eu tenho que pagar pro senhor? 2,706. Não, mas ali tá dando 8,6. Não, ali é tarifa. Eu vou pagar pro senhor 1.204, tá bom? E a tarifa? Tarifa de quê? Do relógio. Por que tarifa do relógio? A tarifa do relógio. Então ali deu ponto 8,6. Não, 1.506. 8,6 quanto é que dá na tabela? Vamos ver aqui. 8,6 é 1.204. Costa mais. Daria 1.204. A senhora me deu 4, 1.500. 1.500. Por que o senhor me cobrou 4 mil? O senhor me cobrou equivalente a mais do que... A senhora falou. Cobrar só 8,6 do quê? No dia seguinte, a repórter pegou outro táxi no mesmo ponto da rodoviária e foi novamente lesada. Quanto é que deu? Você me dá uma operação do relógio? Principalmente na rodoviária do Novo Rio, você chega ali cheio de bolsa, com família e tal, o cara vai e diz pra você que quer cobrar tanto, ele chega e diz, olha, é tanto, pra tal lugar assim é tanto, tem taxímetro, aí já. Ah, se você não pagar, pô, aí você vai entrar num atrito com ele e tal, e de repente pode ir pra uma delegacia, pode ser agredido. Isso aí, pô, pode acontecer mil situações, né? Nunca experimentei não pagar pra vir. Na ânsia de conseguir passageiros, os bandalhas exibem sua truculência. Não precisa meter porra, não. Tá atrapalhando. Eu tô na rua, meu irmão. Eu tô na calçada. Tá atrapalhando a frente do meu carro. Eu tô na calçada. Eu tô na calçada. Puxa lá, mano. A SMTU, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, já registrou neste ano 571 denúncias. Mas os golpes aplicados nos serviços de táxi desafiam até mesmo os órgãos de fiscalização, que não conseguem comprovar as irregularidades. O que acontece muito aqui na rodoviária é cobrança indevida, entendeu? Pra detectar isso, só o passageiro reclamando, pra SMTU. Não existe uma irregularidade na rodoviária. Não existe o que se chama de máfia. Máfia aqui nunca existiu. Existiu sim.
a comelança, o PM com o motorista de comum acordo para ganhar alguma coisa. Não é esperto, não é dizer esperto, é a sobrevivência. Todo mundo metendo couro. Costumam escolher os melhores pontos das cidades para aplicar os seus golpes. As quadrilhas são muito bem organizadas e não permitem que outros motoristas se aproximem dos locais controlados por elas. No Rio de Janeiro, por exemplo, motorista que se preza não faz ponto no shopping Rio Sul. Outro tipo de máfia de táxi está atuando na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde carros roubados estão sendo transformados em táxi irregularmente. O processo de furto, ele tem várias fases. Tem alguém que furta, alguém que compra, alguém que pinta, alguém que emplaca e vai por aí. Então, isso nos leva a acreditar que realmente existem vários envolvidos nesse processo de transformação de veículos furtados em táxi. A numeração, tá vendo? Ele aqui deve ter trocado esse número aqui, ó. Aqui é 8 ou 6. A perícia vai vir e vai... Entendeu? O único que está remarcado é esse aqui, ó. Ele transformou num táxi, mas só que não está com documentação de Detran. Ele falsificou também os documentos. E ficou rodando com documento falso. A placa não existe e a documentação que estava com ele também não existia. Entendeu? Aí, então, por isso que foi. No Detran, isso não está registrado, esse táxi. Esse é um táxi fantasma. Não se sabe ao certo quantos carros roubados estão circulando pela cidade. A polícia conseguiu apreender até agora somente 10 veículos e alguns acessórios que eram utilizados para transformar os carros em táxis. O chefe da máfia, proprietários dos carros roubados, tentam reconhecer por baixo da pintura seus antigos carros. O meu era 76, né? 76, né? E pelo nome de chassi aí não está conferindo. Mas às vezes mudaram muita coisa que você não conhece o carro. Isso aqui é remarcado. A perícia vai vir e vai constatar qual é o chassi dele original. Enquanto os táxis comuns que circulam pela cidade costumam cobrar o valor real da tabela, correndo o risco de às vezes não conseguir nenhum passageiro, os táxis bandalhas preferem se organizar em grupos de até 100 motoristas a fim de dominar os pontos. Eles expulsam os táxis que não fazem parte da máfia para poder atuar livremente. Aqui depois ele vai até te sacanear aí o caramba. Aqui vai perder o tempo, você tem associação agora, entendeu? Vou lá conversar com ele. Vai lá, deixa o carro sozinho, né? O que eles vão fazer com o carro? O que eles vão fazer com o carro? Vou falar com o senhor agora, se o senhor quiser. Não, eu estou dizendo, o que eles vão fazer com o carro? Pô, nego vai furar o pneu do senhor aí, o cara vai ter prejuízo pelo senhor. Os bandalhas costumam formar associações que não são reconhecidas legalmente pela SMTU. Está rodando na rua, rodando. Isso é uma política que existe, que associação como na rodoviária, tem os caras que rodam na rodoviária. O cara vai para lá, nego fura o pneu, taca ovo, sai na porrada, entendeu? O táxi infiltrado na máfia pela produção de documento especial foi... Eu tenho, por exemplo, eu rodo no todo aqui. Se eu chegar em casa e não levar um dinheiro pra Dona Maria leva tudo negão aqui. A Branca ela leva tudo negão. Mas não comprar mais, todo mundo cobra. Normalmente ninguém pode falar nada. Comprar, todo mundo cobra, quem é que não Está falando com você, está se cobrando da tarifa, não está vezando ninguém em relógio. Outro ponto organizado pelos táxis bandalhas é o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Aqui circulam diariamente milhares de pessoas que não têm opção e utilizam os serviços desses táxis. Tem que pagar mais. Isso já aconteceu. Hoje mesmo aconteceu. Hoje mesmo aconteceu. De manhã cobraram mais a corrida. De cada 10 vezes, 7. O velocímetro adulterado. Para quem vive de enganar o próximo, qualquer repórter que se aproxime é um perigo. Vai parar de botar a máquina em cima de mim. Vai parar, sim, só vai parar. Vai parar. Amigo, faz favor, hein? Faz favor. Eu tô lhe pedindo, hein? Eu tô lhe pedindo. Bom. Faz favor. E pegar um táxi no aeroporto Santos Dumont também significa pagar pelo menos o dobro do valor da tabela oficial. Quanto é que deu? Tá 1.400. Quanto? 1.400. Mas aqui na tabela tá custando 700. Uma das irregularidades mais difíceis de serem encontradas pelos passageiros é a alteração na velocidade do taxímetro,
que ganha assim o apelido de metralhadora. Este motorista, que não quis ser identificado, mostra como funciona um dos sistemas usados para que o relógio dispare sem ser percebido. Seguinte, você tira o taxímetro, tá entendendo? Aqui. Você pega o fio que vem do alto-falante, liga nesse fio daqui, que vem da caixinha de redução. Aí você bota o taxímetro no lugar e conforme você aumentar o volume do rádio, aumenta o valor do taxímetro. A equipe de documento especial colocou um táxi comum entre os bandalhas que ficam no ponto do Shopping Center Rio Sul, próximo a Copacabana. Mas a máfia impediu que o táxi comum, estranho no ponto, pudesse trabalhar ali. A gente para parar aí precisa parar aqui ou parar aí atrás? Por quê? Todo mundo tá na mesma situação, né, cara? A gente tá trabalhando aí, tá ralando do mesmo jeito, né, cara? Eu quero denunciar porque se acontecer, falta de um alerta de uma... Ah, nesse ponto eu até agradeço. Daqui a pouco, você vai saber o que aconteceu com o táxi que tentou penetrar na máfia do Shopping Center Rio Sul. Você vai conhecer também a última novidade na praça: carros roubados que estão sendo transformados em táxi. As máfias urbanas que se julgam donas das ruas em cidades como o Rio de Janeiro, é preciso muito cuidado ao ir à praia. As ameaças começam no calçadão, onde os turistas são os mais visados. O risco maior, porém, está mesmo na beira do mar. Qualquer descuido é fatal, pois os ladrões agem com extrema audácia e não têm medo de serem apanhados. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias. Copacabana é um dos bairros mais famosos do mundo, eternizado como cartão postal do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, Copacabana passou a ser mais conhecida internacionalmente, não só pela beleza da praia, mas também pela ousadia das máfias que se dedicam a assaltar os turistas. Estas imagens foram gravadas pelos jornalistas Eduardo Faustini e Gustavo de Oliveira, com uma câmera escondida no 5º andar de um hotel, na praia de Copacabana. Meteu, tirou o dinheiro, ó. Olha aqui o cara correndo atrás deles, ó. Ó, no meio do carro, ó. Parou, o gringo melhor na polícia, olha lá. Pensei que ia ser muito mais difícil, calculei mais ou menos uns 15 dias para que eu pudesse colher um material fotográfico bom. E com 15 minutos que eu tinha chegado, que eu armei o equipamento, já começou os assaltos. Olha lá, deu bote. Olha lá o gringo. Rendeu, rapaz. Eles conseguem roubar 15, 20 vezes no mesmo local, que não é uma coisa natural, é uma coisa, geralmente o assaltante assalta no lugar e sai do local, mas ele se acha tão impune que eles roubam no mesmo local 15, 20 vezes durante o dia. Agora o filme. Sabia? Você fazer Zé Reinaldo? Não, mas eu fiz. Eu fiz ele roubado. Corre que na minha bolsa tem. Hã? Corre aqui na minha bolsa. Seus filhos estão na minha bolsa. Aonde estão? Minha bolsa, na minha. Lá? É, do lado. Tá nele, né? Tô nele. Tô nele mexendo na bolsa. Hã? Tô nele mexendo na bolsa. Levantou. Cadê ele? Tá indo colocar a bolsa no devolver.